Então, vou começar aqui, porque a quinta parte é mais curtinha, né? O tempo, o espaço, a dialógica. Então, ele tem, essa parte tem 3 capítulos, e o pós-fácil do DOS. No primeiro capítulo, Clio na História, eu já vou começar com a citação, porque aí fica mais fácil comentar e justificar porque que eu escolhi as citações, né? Uhum. No capítulo 39, eu escolhi, assim, são vários momentos que dá para escolher, a gente tem que fazer uma seleção dentro da citação. Sim. Mas eu escolhi a citação que está na página 584, no terceiro capítulo, no terceiro parágrafo, quer dizer. Então, e é uma citação que ele vem falando do Lévi-Strauss, a respeito dos Bororo. Então, eu vou ler. Diz assim: o objeto estrutural de predileção foi constituído por pequenas sociedades fechadas sobre si mesmas, como a dos Bororo, sociedade solidificada na eternidade, tal como a descreveu Lévi-Strauss, uma vez que criou mecanismos muito complexos para defender-se das mudanças, repelir todas as formas de heteronomia e viver em total independência. Esse tipo de sociedade serviu incontestavelmente de paradigma para definir a abordagem antropológica. Ao mesmo tempo, terá permitido a toda uma geração ávida sair da teologia marxista. Nesse capítulo, ele vai mostrando como o estruturalismo ele fugiu à historicidade. Então, aquele período do século XIX, que foi o auge do historicismo, o século XX começa questionando essa ideia, e no decorrer do século XX, por conta, ele cita aqui do desencantamento do mundo, essa deshistoricização, que é o termo que ele utiliza, vai ficando cada vez mais evidente. E aí ocorre essa preponderância da sincronia, que é voltar mais para si, né, para dentro de si, para essa análise interna, buscar a lógica interna. E aí o estruturalismo ele vai exprimir a ausência de um peso histórico, que o Doss diz, que era isso que vinha ocorrendo no século XIX, e no século XX vai ser cada vez mais questionado, que é a presença da história. Então, a história ela vai ser retirada do estruturalismo, né? A história vai entrar em crise, é isso que ele diz, em função da estabilidade, em função da imutabilidade, em função da busca de invariantes, é como se fosse uma história imóvel, né? Se ela estivesse presente, é como se ela estivesse imobilizada. E aí ele fala de um cristal estrutural, assim, vai haver a opção pelo cristal no sentido da estrutura, no sentido do cristal como algo que permanece, né? No primeiro tempo do estruturalismo. E no segundo momento, vai haver uma historicidade, a retomada da historicidade, o segundo momento do estruturalismo, mas para desconstrução, para desconstruir de dentro para fora, que é o que faz o Foucault, a partir do ponto de vista nietzschiano, e o que faz o Derrida, a partir do ponto de vista heideggeriano. E aí, quando a gente chega aqui nesse trecho, que eu achei bem interessante, que fala sobre os Bororo, aí ele vai dizer assim, que o objeto estrutural, né, que já li, foi constituído por pequenas sociedades fechadas sobre si mesmas, como a dos Bororo, sociedade, esse termo aqui, solidificada na eternidade, é como se esse tipo de povo, de sociedade, não houvesse modificações, não houvesse mudanças, né? Não passasse por modificações, não passasse por mudanças. Como descreveu Lévi-Strauss, uma vez que criou mecanismos muito complexos para defender-se das mudanças, repelir todas as formas de heteronomia e viver em total independência. E aí me chamou a atenção pensar em textos como esses, né? Que ele se baseou no Lévi-Strauss, que acaba trazendo noções e até noções preconceituosas em relação aos povos indígenas, né? Porque vão considerar que esses povos indígenas não passam por mudanças. E a gente discute aqui o tempo inteiro sobre a adaptabilidade dos povos indígenas, sobre o fato deles terem
entrarem em contatos, né, estabelecerem relações interétnicas com outras pessoas, com não indígenas, e mesmo nessas relações interétnicas e mantendo as suas tradições, mantendo os seus rituais, a sua cultura, eles passam por mudanças, né? Eles até mesmo forçadas, muitas vezes, né? Então, me chamou a atenção aqui nesse capítulo, achei muito interessante por isso. Mas ele está falando aqui por conta dessa insistência, né, do estruturalismo na numa abordagem mais sincrônica do que diacrônica, não é? Que considere mais essa questão da imobilidade, não é? Não das mudanças e da continuidade. Está muito presente nas obras do Foucault também, né? Então, obviamente, isso que nós chamamos de história acaba atropelando também esse tipo de perspectiva, porque as coisas não vão, né? Não vão parar literalmente no tempo, porque uma teoria se arvora ou tenta, de uma forma, digamos assim, bem contundente, se colocar contra a ideia de que exista uma história, né? A gente, por exemplo, aqui critica muito mais a história, mas por outros motivos, por outras razões, do que essa de dizer que, como ele vai afirmar, né? Curiosamente, eu separei a mesma citação que a Ordália retirou sobre os Boy-Bororo, né? Que se chamam Bororo, que no, eles se autodenominam boy, e continuam errando aqui, com essa questão da imobilidade no tempo, né? E eu fiquei pensando como o nosso conceito que nós utilizamos contemporaneamente, atualmente, de interculturalidade, ele dá conta, né? Dessa questão e demonstra como isso é uma falácia, né? Eu estava terminando de ler esse livro, mandei uma mensagem para o Antônio Boy, né? Que foi inclusive entrevistado do Igor, que foi meu aluno de mestrado aqui, perguntando a ele algumas coisas, né? Imagina se chegar para o Antônio e dizer, não, você não existe, você é imóvel no tempo, né? Você está lá parado, é uma sociedade que não se... E é todo o contrário que a gente vê, né? Ele fala também da imutabilidade do mito, e o que a gente vê, por exemplo, é a introdução nos mitos, naquilo que nós chamamos de mito, obviamente, de novos personagens, né? Como no caso dos Inãs, do Tori, né? Que é um Irassol, um Idiassó também, que é incorporado na mitologia, na cosmologia Inã, a partir dessa interação intercultural, né? Entre os indígenas e os não indígenas, entre eles mesmos, né? Grande parte da mitologia, por exemplo, da cosmologia Tapirapé, que é um povo tupi, é Inã, ou, ao contrário, ou o que é dos Inã é Tapirapé, que são povos, Tapirapé é um povo tupi. Então, assim, como é que toda essa teoria organizada, né, a partir da antropologia estrutural, é, lidaria e lida com essas mudanças, né? Provavelmente eles têm algumas explicações para isso. Pode pensar até do ponto de vista da história da alimentação, né? Como, por exemplo, nós vamos vendo que povos que são tradicionalmente consumidores do milho, né? Do mai, como dizem os Inãs, passam a consumir mandioca, ou, inclusive, colocam como alimento tradicional deles um inhame, que é um alimento africano. Né? A gente teve a oportunidade de ver isso agora na etapa, né, Tamires? Como eles... Tamires está imóvel? Está aparecendo para mim também imóvel. Ela está congelada. Então, como essas questões, elas são... Tamires, eu acho que a sua internet está falhando. E aí, quer dizer, todo o contrário, né? Como a pesquisa ela é importante por isso, né? Porque não,
essa tese do Lévi-Strauss ela é extremamente conservadora, né, com os próprios indígenas e vai muito ao encontro daquela outra teoria ou pressuposição da negação da contemporaneidade para os indígenas, né, como se eles estivessem parados lá no tempo, ou propriamente o tempo não existe, né? Então é muito interessante nós pensarmos a partir desses embates. Só para responder um pouco a Lohane, quando ela coloca como fazer o diálogo, como nós estamos fazendo aqui. Então, a nossa sociedade é autoritária, é colonialista, mas nós estamos fazendo o diálogo aqui. Nós não podemos cruzar os braços e dizer, não tem como fazer diálogo, não tem como fazer nada, né? Então, nós criamos os espaços. Os indígenas criam seus espaços dialógicos, né? O diálogo, ele não é só a conversa também, tá, gente? A gente tem avançado muito nessas discussões acerca das metodologias comunicativas, não é? A conversação, a coteorização, coautoria, e comunicar, dialogar, não quer dizer que você está usando só a língua ou a linguagem para se comunicar. Existem outras formas e outras maneiras de estabelecer comunicação. Né? Tâmara? Vocês tinham falado no último encontro sobre o evento, né, da gente pensar em sugestões de apresentações culturais e trazendo essa questão da interculturalidade. Bem, eu sou capoeirista, né? Aí tem um grupo de capoeira aqui de Goiânia, eu sou Angola, que o mestre, que é o mestre vermelho, é Chavante, e ele traz essa questão da interculturalidade dos instrumentos afro-indígenas na capoeira. Então, ele trata da capoeira a partir da questão afro-indígena. Do meu ponto de vista, isso é um bocado intercultural, né? Então, eu deixo aqui a sugestão. Por que você não leva eles para fazer uma oficina lá durante a etapa? Da capoeira lá, os alunos vão amar isso aí. Aquele aluno Xerente que participou do tema com a gente, ele é capoeirista. Lembra? E, ó, já aproveita, o Tâmara, já aproveita aí, ó. Aí é uma sugestão para vocês formular, e não é para nós formularmos. Obrigada, que eu já pensei que era assim, né, sozinha. Eles têm esse grupo do Mestre Vermelho, que é Chavante, ele trouxe o samba chula, que é o samba do Recôncavo. Ele tem um grupo de samba chula, que também toca samba chula. Além da roda de capoeira, ele tem um grupo de samba chula, é bem bonito. É uma roda de samba com mulheres só. Eu vou, então, fazer o seguinte, gente, eu e a Ordália, a gente vai abrir o grupo do WhatsApp para quem for ficar no grupo mesmo, a gente vai fazer a transferência, tá? Aí a gente vai colocar o projeto piloto do evento lá para vocês olharem. Pode abrir o arquivo, sugere e reencaminha o arquivo, tá? Pode fazer no próprio arquivo. Aí já faz isso, e aí a gente eu já vou deixar lá também o arquivo em PDF do livro novo que a gente vai ler para o próximo encontro, que é o livro do guia, tá bom? E vai apresentar a Tâmara, né?